qual Jesus a gente se refere quando a gente fala Jesus? O Jesus católico, o Jesus quadrangular, o Jesus presbiteriano. Se a gente sair agora na rua e perguntar para as pessoas quem é Jesus, será que a gente vai todo mundo falar que Jesus é o mesmo Jesus? É o Jesus que faz sinal de arminha? Qual Jesus foi feito um especial de Natal? Será que hoje, século XXI, se Jesus caminhasse no nosso meio, será que a gente ia reconhecer Ele? Será que Ele frequentaria os nossos cultos religiosos? Será que ele seria um empresário bem-sucedido? Será que Jesus seria um coach? Se nós pegarmos dois estudiosos e colocarmos um para estudar a Bíblia, estudar as Escrituras, buscar nas Escrituras um Jesus, e outro, a gente colocar nas instituições religiosas, para eles procurar Jesus também. Será que a gente vai encontrar o mesmo Jesus das Escrituras nas igrejas? Que Jesus que foi representado nesse especial de Natal por aqueles artistas? Os artistas, eles apenas denunciam o que a sociedade já tem feito. Porque de que Jesus... Quando alguém fala para você, quem é Jesus para você? O que você vai falar para mim? E tem pessoa falando, não, Jesus é meu tudo, Ele é meu respirar, Jesus é... Jesusinho nosso que é a mesma coisa que um amuleto de sorte. Porque se os nossos artistas retrataram algo que nos deixou chateado, eles retrataram aquilo que a gente tem mostrado. A arte nada mais é do que uma denúncia que eu acho que está na hora de a gente parar e pensar que evangelho a gente tem pregado, qual é a mensagem, qual é a boas novas que a gente tem entregado para a sociedade, porque as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. A gente está cheio de discurso bonito, mas aí se nem a gente sabe quem é Jesus, qual o Jesus que a gente está servindo, como a gente quer esperar alguma coisa de uma sociedade que também está perdida? Olha só, Filipenses capítulo de número 2, ele começa a dar uma pista para nós de quem é Jesus. Diz assim, se por estarmos em Cristo, olha que loucura, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e paixão. Então está dizendo assim, se você diz que está em Jesus, se você diz que conhece Ele, se você bate no peito para falar que é um cristão, e a palavra cristão vem de pequenos cristos, porque lá em Antioquia tinha um povo que o povo olhava e falava, cara, esse cara faz o que Jesus faz, parece com Jesus, eles são os pequenos cristos, são cristãos. Então se você se diz cristão, se você se sente no direito de ficar revoltadinho, de ficar magoadinho, quando falam do seu Jesus, então eu acho que a gente precisa entender um pouco o que está falando de quem é Jesus. Olha aqui, aí versículo 2, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição, por egoísmo ou vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você. Cada um não cuide somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a sua atitude a mesma que foi de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que devia se vangloriar, se apegar nisso, mas antes a si mesmo se esvaziou, vindo a ser servo,
tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, se humilhou. Humilhou-se sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que interessante que esse texto está dizendo, que acabamos de ler. Está dizendo assim, se você se diz um cristão, se você quer ficar nervosinho, bravinho, quando alguém falar de mim aí nas redes sociais, quando alguém fizer alguma coisa que você acha que está me ofendendo, tenha o mesmo pensamento que eu tive, tenha o mesmo comportamento que eu tive, faça o que eu fiz. E o que ele fez? O texto é muito louco, olha que loucura. O texto não diz assim, Jesus ele era graduado em teologia, pós-graduado em filosofia, doutor em divindade. Não. O texto diz assim, Jesus era Deus e não se apegou nisso, não se vangloriou disso. Ele não disse assim, ei, sabe o que você está falando, mano? Eu sou Deus. Não. Ele simplesmente deixou de lado os títulos, não se apegou ao seu status, não se apegou à sua performance, não se apegou ao que o mundo queria, não, que a aparência, a cosmética, a estética. Cristo existia em forma de Deus e não se apegou a isso. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Cristo era Deus e ele decidiu virar servo, decidiu servir-nos. Agora, tem gente que male tem ensino superior, fez uma faculdade meia boca, sabe com quem está falando? Não, isso eu não me submeto a essas coisas. Ei, se você se diz cristão, eu estou falando com quem se diz cristão. Quem não diz, que não concorda, beleza. Se quiser ouvir, pode ouvir, que vai somar, te garanto, vai agregar. Para você também, quando esses cristãos vêm pagar de pum para vocês, pagar de moralista, você fala assim, mano, é o seguinte, já que você vem pagar de cristão aqui, seja um. Não vem de filho de conversinha furada, não. Pagando de moralismo para cima de mim e vivendo que nem um Zé Ruela. Não. Ou você fica na moral e deixa o barco levar, deixa rolar, ou você toma posição e começa a viver como tal. Como? Filipenses capítulo 2, está a receita aí. Então pare de se apegar na sua performance, nos seus títulos, no seu dinheiro, no seu conhecimento, na sua família. Para com isso. Porque o texto diz assim, que ele era Deus. Ponto. A gente acabou, ele já subiu, ele já chegou no maior patamar, já para começar o bagulho falou o seguinte, para finalizar essa parada é o seguinte, Jesus ele era Deus, ponto. E ele não se apegou a isso, não se agarrou, eu sou Deus, mano, e agora, o que vai acontecer, eu sou... Não. É o seguinte, deixa lá, esse bagulho. E assim mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. Ele, sendo Deus, decidiu servir. E a gente, só porque tem uma posição, só porque tem um cargo, só porque tem um pouquinho de dinheiro a mais que o outro, acha superior ao outro. Acha que é melhor que alguém. Já não quer servir mais ninguém. E servir não é você ir lá lavar o pé de ninguém, não. Servir é o seguinte, mano, é você estar no trânsito, o cara dá seta, você dá lugar para o cara entrar. Você está indo com uma fila, você está vendo uma pessoa que vai para a mesma fila, não aperta o passo, espera, deixa ela entrar e ir no seu lugar, na sua frente. Entendeu? Servir o outro é você ter paciência com a pessoa. Abrir o farol, mete uma buzina. Não, calma. Vamos devagar. Sirva ao próximo. Se você é um cristão, essa ideia aqui é para quem é cristão. E ficou dodóizinho com especial de Natal que fizeram aí. Eu nem assisti.
Mas a arte só expressa o que a gente está mostrando. Então vamos lá, o texto diz lá que ele existia em forma de Deus. Não se apegou nisso. Não ficou pagando que, pá, eu sou Deus, e aí, qual que é? Não. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E na forma de servo, ele se humilhou. Aí é o seguinte, aí você fica revoltadinho, pô, mano, estão me humilhando. Ei, escute, ninguém vai humilhar Jesus, sabe por quê? Porque ele mesmo se humilhou já. Só é humilhado quem é orgulhoso e arrogante, porque ainda não se humilhou. Agora, se você é uma pessoa humilde, é impossível você ser humilhado. Uma vez eu passei por um episódio que eu fiquei muito revoltado, fiquei, pô, mano, direto aí, o povo me humilhando, o povo me tirando e pá. Eu cheguei injuriado, mano, falei, pô, Deus, qual que é, mano? Toda hora agora, mano, sendo humilhado, eu sendo tirado. E aí tinha uma Bíblia assim, quando eu abri a Bíblia, mano, o texto fez assim, ó, ficou tipo 3D, mano. E sabe o que aconteceu? Eu fui lá naquele texto. E o texto era quando Jesus estava perante Pilatos. Tinha tomado um pau, tinha tomado uma surra. Ele apanhou com um chicote que chama azorrague. Esse chicote tem 12 tiras de couro, com pedaços de ossos e chumbo na ponta. Nas primeiras 10 chicotadas, ele já tinha 120 cortes nas costas. Alguns estudiosos dizem que eram cortes de 8 centímetros, que davam para ver o pulmão. E ele está lá zoado na frente de Pilatos, e Pilatos olhou e não viu nada, não viu culpa no cara, e falou assim, mano, é o seguinte, fala alguma coisa aí. Você sabia que eu posso te soltar e te prender, eu posso deixar você viver e posso te matar? Só você fala alguma coisa aí para me te liberar. Jesus zoado, tinha tomado um pau, estava na frente do cara, de joelhos, sabe o que ele fez? Ele levantou a cabeça e falou assim, Pilatos, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ninguém me humilha, eu me humilho. Agora, se você se sente humilhado, é porque você ainda não se humilhou. Se você se sente humilhado, é porque você ainda é orgulhoso. Porque se você é uma pessoa humilde, ninguém te humilha. Porque você já é humilde. Você já se humilhou, você decidiu se humilhar. Só é humilhado aquele que é orgulhoso. Porque se você é humilde, você não vai ser humilhado. Você já se humilhou, você é humilde. E o texto diz que Jesus existia em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes assim mesmo se esvaziou, assumindo na forma de servo, e na forma de servo se assemelhou aos homens, e na semelhança humana ele morreu. Foi obediente, o texto diz, até a morte de cruz. Mas olha que interessante, o texto diz assim, ó, lá no versículo de número 2, Filipenses 1 e o 2, fala assim, ó, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só espírito, uma só atitude, o mesmo de Cristo. Nada faça por ambição, egoísta ou vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês. Então, ninguém vai me humilhar se eu considerar o meu irmão superior a mim. Eu só sou humilhado quando eu sou orgulhoso, porque se eu sou humilde, isso não pega em mim. Então eu queria saber qual é o Cristo que a gente está apresentando aí, que o cristianismo está revelando e está mostrando. Então mude as suas atitudes, porque a arte só reflete o que a gente está mostrando. Faríamos um Jesus que se vendeu ao jovem rico. A Bíblia diz que Jesus estava caminhando e de repente veio o jovem rico, ele estava começando o ministério dele, ele estava começando a igreja dele, ele estava começando a carreira dele, ele estava começando a vida dele como um profissional da fala, como ministro, pregador, pregoeiro. E aí aparece um jovem rico e fala assim, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus diz, porque me chama bom? Bom é só um Deus. Conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho. E o jovem diz, sim, isso eu conheço desde a minha mocidade. E aí Jesus falou, beleza, ainda te falta uma coisa. O que, Jesus? Diga, é isso que eu quero saber. Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e depois me segue. E aí aquele jovem, a Bíblia diz que ele ficou muito triste porque ele tinha muita riqueza.
e foi embora para casa e não seguiu Jesus. Eu acho que Jesus do século 21 tinha se rendido ao jovem rico e ia ainda glorificar, falar: olha aí que loucura, Deus mandou um menino rico, abastado, para investir no meu ministério. Acabou o problema financeiro de Jesus, mano. O moleque era crente, de família crente, chegou querendo ser por Jesus. E aí, mano, eu quero saber o que eu faço para herdar a vida eterna. Uma pergunta boa ainda, mano. A preocupação dele era com o reino, era com o céu e pá. E aí Jesus só faz um teste, porque ele diz assim: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Jesus não estava nem aí com o jovem empreendedor, milionário, que chegou pagando de pum. Não, aí Jesus, é o seguinte: para que a Bíblia vai falar um jovem rico? Por que ela vai deixar essa história para nós? Para a gente começar a reconhecer quem é Jesus. E Jesus não se vendeu ao jovem rico, não. E preste atenção, eu não estou dizendo que tem problema com riqueza, nada disso. E nem problema com jovens abastados, ricos, que são de Deus, não. Eu conheço um monte de jovem cheio da grana que é de Deus, é nada disso. Eu estou tentando reconhecer Jesus aqui na história e ver se a gente consegue encontrar um Jesus do século 21. O texto diz também que Jesus estava caminhando e tinha lá um tal de Zaqueu, político, publicano, cobrador de impostos. E aí Jesus falou: mano, é o seguinte, hoje eu vou lá para sua casa. Jesus foi para a casa de um pecador, publicano, cobrador de impostos, um corrupto. Quem que eram os publicanos? Publicano era judeu que prestava serviço para Roma. Roma naquela época oprimia o povo de Deus. Então, quem que era o publicano? O publicano era um cara traíra, porque ele era um judeu que prestava serviço para Roma, que estava oprimindo, que tinha escravizado, que estava oprimindo o povo de Deus. E a Bíblia nos mostra, né, e a história é clara, que eles cobravam a mais do que tinham que cobrar. Eles eram corruptos. Você acha que a corrupção começou agora? Não. Já existia faz tempo. E Jesus vai para a casa desse cara. Será que Jesus do século 21 ia para a casa do Zé Disseu? E se fosse, será que a gente ia falar: olha aí, mano, Jesus, ele ama mesmo, não faz acepção de pessoas? A Bíblia conta que Jesus sentou num poço para tomar água, e aí tinha uma mulher lá, e ele pediu água para ela, e essa mulher retrucou, falou: ei, você está doido? Como você, um judeu, fala comigo, uma samaritana? Tinha uma treta. É o seguinte, eu não tenho a mesma ideologia que a sua, eu não tenho a mesma religião que a sua, eu não tenho a mesma fé que a sua, eu não sou igual a você, por que você está falando comigo? Como assim? E Jesus me ligou, continuou trocando ideia. E ele falou para aquela mulher o seguinte: mulher, se você soubesse que te pede água, você tomaria e nunca mais teria sede. E a mulher falou: como assim? O que você está dizendo aí, cara? Que conversa é essa? Como você vai tirar que você não tem nem corda para pegar água no poço aqui, não tem nada? E ele falou para a mulher assim: é o seguinte, vai lá e chama seu marido para a gente trocar ideia. E ela falou assim: eu não tenho marido. Ele falou bem, já teve 5 e o que está agora não é seu. E ela falou: veja que é um profeta. E ele troca a maior ideia com aquela mulher ao ponto de ela entender um monte de coisa na vida dela. Ele não fez essa afirmação como um julgamento, não. Ele estava conversando com ela, mostrando que independente da situação sentimental dela, ele continuava trocando ideia. Porque a gente, algumas vezes, só porque deu errado alguma coisa, determinada situação, a gente exclui a pessoa da nossa vida. De repente ela não tem a mesma opção que a nossa, de repente ela não gosta do que a gente gosta, de repente ela tem um pensamento diferente. A gente sai fora e não se relaciona com eles. Mas Jesus deixou claro que não tinha problema com aquilo, nenhum, ao ponto de trocar uma ideia com aquela mulher e transformar a vida dela. A Bíblia conta que chegou uns homens e trouxeram e falou: Senhor, essa mulher foi pega em adultério.
E Jesus falou assim, tudo bem, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí todos saíram de fininho. E a mulher falou, e agora, Senhor? Ele falou, mano, vai. Só faz os bagulhos baratinhos, não vai ficar aí dando com ela, né, mano? Vai, não peques mais. Você não vai me condenar, não. Eu não vim para condenar. Eu não vim para julgar. Eu vim para amar. Olha que loucura. A Bíblia fala que Jesus andou com seus discípulos, no mínimo 3 anos, trazendo uma mensagem de amor. Ó, se o cara te der um tapa numa face, vire a outra. Se pedir para você andar 1 milha, ande 2. Se pedir a capa, entrega também a túnica. E ela conta quando ele foi preso, Pedro sacou da espada e cortou a orelha do menino. Isso quer dizer que Pedro andou com Jesus armado. E ele nunca falou assim, ei, você quer andar comigo? Larga essa arma aí, mano. Tira essa arma aí. Você vai queimar meu filme, cara. Eu estou aqui pregando paz e amor, eu estou aqui pregando paz, e você está aí armado comigo? Larga isso aí. Não. Ele se relacionou com pessoas. Eu não vi ninguém na história de Jesus mandando, querendo mudar alguém, querendo dar de dedo na cara de... Não. As únicas pessoas que eu vi Jesus ser áspero, ser duro, e algumas vezes até ser grosso, foi com os religiosos da época, com os publicanos e com os fariseus, que faziam comércio no templo. Eles vendiam, eles faziam do templo de Deus uma empresa, um lugar de ganhar dinheiro. E aí foi quando ele chegou com o chicote lá e meteu o pé no bagulho. Mano, vocês estão loucos, mano? Vocês estão tirando, mano. Estão fazendo a casa do meu pai com de lobos, mano. Fazendo comércio. Vocês estão fazendo comércio da casa do meu pai, mano. Não, aí vocês estão tirando. Ele chegou diante de Pilatos. Pilatos era o governador. Pilatos era o cara da política. Pilatos era o cara. E a Bíblia diz que Pilatos queria soltar Jesus. Está lá falando assim, e querendo Pilatos soltar Jesus. Era só ele chegar diante de Pilatos e falar, aí meu irmão, é o seguinte, Deus tem uma obra na tua vida, Pilatos. Imagina, mano, ele já fazia uma oração, já tinha o governador como membro da igreja dele. Já falava, cara, é o seguinte, mano, fechei com o governador, mano, nós vamos ganhar a cidade. A cidade é nossa. Cara, ele já tinha um jovem rico para começar o ministério, então o dinheiro não era problema. Agora ele fechou com o governador, porque o governador queria soltar ele. Fechou com o governador, mano. Já era. Estamos fechados, governador, é nós, mano. Acabou, mano. Mas não. Ele não ligou para a posição de Pilatos, para os status de Pilatos, para a grana do jovem rico. Ele continuou no propósito, ele continuou sendo humilde, ele continuou sendo manso e verdadeiro, ele tinha uma identidade. A Bíblia diz que ele foi parar lá em Caifás, sumo sacerdote. E Caifás, a Bíblia diz que estava louco para conhecer Jesus, mano, porque já tinha ouvido os milagres, o bagulho. Pai, que é o seguinte, mano, imagina agora, Jesus tem um jovem rico, sem problema financeiro, fechou com o governador, já era, está dominada a cidade. E agora a melhor cobertura espiritual que ele podia ter, o sumo sacerdote Caifás, está com a cobertura espiritual perfeita agora, mano. Começou o melhor ministério do mundo. Jesus fechou com o jovem rico, não tem problema de dinheiro. Fechou com o governador, acabou o problema com lei e tal, tá tudo liberado. Fechou com Caifás, sumo sacerdote, a melhor cobertura espiritual. Só que não, ele não se vendeu para Caifás, continuou no propósito. E sabe o que aconteceu? Foi preso. E quando ele estava preso, tinha um bandido lá, Barrabás, bandido. E tinha Jesus, o justo, o Filho de Deus. E aí Pilatos lavou as mãos e falou, mano, eu não vejo culpa nesse cara. E era festa, e como era de costume na festa, eles liberavam um preso. E agora então,
eles colocam os dois presos lá, Jesus e Barrabás. Barrabás, um bandido que estava lá cumprindo pena. Jesus, um justo que estava lá injustamente. O cara que veio para amar o mundo, que veio para salvar o mundo e salvar o mundo com amor. Ele não veio salvar o mundo na guerra, não veio tomar cidade, ele não veio dominar, não. Ele veio aqui amar. E estava preso porque ele amou. E aí sabe o que aconteceu? O povo estava lá. E a Bíblia diz que, incitado pelos religiosos, ele começou a gritar: solte Barrabás e crucifica Jesus. Por quê? Porque eles estavam olhando para um homem que representava eles, que era Barrabás. Como assim representava eles? Era um homem que estava lá porque ele causou uma rebelião, causou um tumulto. Era um homem que vivia pelos seus instintos. Era um homem que estava lá com a sua natureza, a flor da pele, que não amava ninguém, que não abria mão, que não se humilhava, que não se vendia, que não se rendia. Não! E do outro lado está lá quem? Um fraco. Um cara que tomou uma surra, um cara que foi traído, que foi vendido, que só amou. Não. Esse tipo de Deus a gente não quer. Esse tipo de Deus que é fraco, que ama ao invés de odiar, que morre ao invés de matar. Não. A gente não quer esse cara aí, não. A gente quer o outro, que mete o pé, que quebra tudo, que revida, que reivindica, que não é Deus, mas quer ser. E aí o povo diz: crucifica Jesus e solte a Barrabás. E aí Jesus vai ser crucificado. E quando ele está na cruz, existem dois bandidos. E não tem bandido bom e bandido ruim. Bandido é bandido. E estava lá com a sentença. E aí um diz assim: ei, mano, você não é Deus? Você não é filho de Deus? Por que você não desce daí e salva você e salva nós, mano? Tá vendo aí? Papinho furado. E aí São Dimas, primeiro vida louca da história, fala o seguinte: ô, mano, dá dessas não. Nós estamos aqui porque a gente merece, mano. Mas o maluco aí não fez nada, velho. Hey, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E aí Jesus diz o seguinte: hoje eu digo que estarás comigo no paraíso. Jesus estava ali sofrendo uma dor terrível. Ele estava ali, mano, porque ele foi traído, ele foi vendido, ele apanhou injustamente, ele foi preso injustamente, ele estava morrendo injustamente. E sabe o que ele fez? Ele amou um condenado. Ele perdoou um condenado. Que não deu tempo de ir para uma igreja, frequentar um culto, se batizar, não. Fazer cursinho, não. Ele só falou: ei, lembra de mim. Esse Jesus aí, que foi traído, que estava lá pendurado numa cruz, agonizando, nos últimos suspiros ainda, cata toda a energia que ele tem, porque ele está pendurado naquela cruz. Então ele firma a mão nos cravos, e ele levanta e pisa e crava no pé até entrar no osso os cravos. E ele fala assim: ó, hoje eu te digo que estarás comigo no paraíso. Será que esse Jesus aí é o que a gente está apresentando? Será que a gente está apresentando Jesus que nega, que fala a verdade para o jovem rico, rejeita a riqueza dele, porque ele está preocupado com o coração daquele jovem, com a alma daquele jovem, com quem aquele jovem é e no que ele está se tornando? Será que esse Jesus aí que chegou na presença do governador e ao invés de fazer uma oração e falar a cidade é nossa, ele se calou, não fechou com o governador? Será que esse Jesus aí que quando estava na presença da maior cobertura espiritual, que era o Caifás, o cara, ele ficou quieto, não fechou uma aliança, não pegou uma cobertura? Será que esse Jesus aí que estava pendurado numa cruz, morto injustamente, sendo injustiçado, ainda teve tempo de amar? Será que é esse aí? Eu acho que não.
Eu e você estamos mostrando um Jesus que se vendeu para o jovem rico, um Jesus que fez aliança com o governador, um Jesus que buscou cobertura dos mercenários da fé, dos corruptos da fé, dos coronéis da fé, um Jesus que fala que bandido bom é bandido morto, um Jesus que não está nem aí com as pessoas que não tiveram sorte na vida, porque o verdadeiro Jesus acho que ninguém conhece ainda, porque se conhecesse, acho que o Brasil não seria o número 1 em ansiedade, o 5º em depressão, o 1º da América Latina em depressão. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Organização Mundial da Saúde. Que Jesus que a gente está apresentando aí? Qual é o Jesus que o povo está vendo na minha e na sua vida? Porque cristão quer dizer pequenos cristos. Se você bate no peito e diz que é cristão e ficou todo nervosinho, todo revoltadinho com essa série que fizeram especial de Natal, é o seguinte, eu te digo uma coisa, reveja o seu conceito, reveja a sua vida. Não critica a arte, porque a arte só espelha, ela é o espelho da sociedade, ela é o espelho do Cristo que a sociedade tem mostrado aí, ela é o espelho do evangelho que tem sido pregado. Então não adianta você querer ficar nervoso tendo as atitudes que você tem. Mude as suas atitudes. Olha o texto é claro, Filipenses capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Se você está em Cristo, está dizendo assim, ó, se você é cristão, se você tem um motivo para ficar nervoso com o que o povo faz do seu Cristo, então é o seguinte, olha o que fala lá no 2. Tenha o mesmo pensamento que Cristo teve, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, a mesma atitude. Nada faça por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês. Ah, eu não mereço passar por isso. Por que você não merece? Porque você se acha superior ao outro. Ah, cara, eu não quero passar por essa humilhação. Por que você não quer passar por humilhação? Porque você é orgulhoso, porque quem é humilde não é humilhado. Se você é humilde, ninguém te humilha, porque você já se humilhou. Você decidiu ser humilde. Então é impossível humilhar um humilde. A gente só humilha um arrogante, um orgulhoso, um prepotente, um metido. Humildemente considere os outros superiores a vocês. Ou seja, não se considere superior aos outros. Não vem pagar aqui de carteirada celestial. Parece que é porque você agora é o filho de Deus que todo mundo vai ter que você agora vai fazer tudo em nome de Jesus e vai ter que acontecer. Não. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos outros. Ou seja, não pense só em você não, mano. Você vai comer em um restaurante, você chegou lá, tem 2 bifes, você olhou para trás, tem 3 pessoas, passa direto. Não, eu vou comer logo isso aqui, porque pelo menos o meu está garantido. Não pense em você não, pensa no próximo. Você está indo assim, tem uma fila, você está vendo 3 pessoas que de repente vai para aquela fila, você vai correndo, aperta o passo para chegar primeiro. Não, diminui o passo. Pensa no próximo, se você está com pressa ele também está. Se você não gosta de fila, ele também não gosta. Não pense só em você. Pense no outro, é o texto está dizendo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E qual que foi a atitude de Cristo? Cristo tinha, olha que loucura, que embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus uma coisa que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, se humilhou. E foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e levou o nome acima de todo nome. O problema é que hoje está todo mundo querendo ter o nome acima de todo nome. O problema é que hoje a gente está querendo ser Deus, sendo que o nosso Deus se fez homem para mostrar para a gente um jeito divino de viver como homem. O jeito de Deus ser homem. E a gente está querendo ser deuses. A gente não quer passar por problemas, a gente não quer passar por dificuldade. Eu acho que a gente precisava rever o Cristo que a gente tem apresentado para a sociedade, para depois a gente ficar bravo
com o que a sociedade tem falado do nosso Cristo. Porque a sociedade está falando de um Cristo que ela não conhece. E ela não conhece porque a igreja não está mostrando. Porque se ela estivesse mostrando, acho que não aconteceria isso. E não estou dizendo aqui que a igreja está errada, não. Existem igrejas boas, existem homens de Deus, existem pessoas que têm mostrado sim o Cristo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para aquele que não tem mostrado, mas tem falado demais. Discurso bonito, a gente tem um monte. A Bíblia diz que Jesus foi tentado pelo diabo pela palavra. O diabo tentou Jesus com a palavra e Jesus rebateu na palavra. Por que não deu empate se a palavra é poderosa? Por quê? Tinha que ter empatado. Sabe por que não empatou? Porque o diabo, ele conhecia a palavra e Jesus vivia a palavra. Informação que não muda a sua vida não vale nada. Conhecimento que não te transforma não vale nada. Só conhecer a palavra de Deus não tem poder nenhum. O diabo só conhecia a palavra. Mas Jesus vivia a palavra. Por isso que Jesus venceu ele. Está cheio de crente igual o diabo aí, que só conhece a palavra, fica dando palavra na cara dos outros, pagando de Bíblia para todo mundo, mas não vive. E eu não estou acusando ninguém aqui. Eu estou dizendo que tem um motivo para a nossa arte falar do nosso Cristo. Do nosso não. Desse Cristo aí, que o século XXI tem mostrado. Se a gente que diz ser filho dele, que bate no peito para falar que é irmão dele, que fala que ele está em nós, que somos cristãos, se a gente nem sabe quem ele é, quem dirá o povo aí fora, que está perdido. Então, ao invés de reclamar, vamos chorar e vamos mudar de atitude. Vamos parar de oprimir nosso povo, vamos parar de colocar peso nas costas das nossas ovelhas, do nosso povo, vamos parar de colocar lei, cabresto, vamos parar de tratar o povo que nem gado e vamos amar mais. Reclamar menos. Quem é Jesus?